Isaías capítulo 22, verso 19 em diante. Eu vou ler o texto, depois nós vamos cantar, depois eu vou explicar um pouquinho rapidinho aos irmãos, nós vamos fazer 3 desafios. Há pouco tempo atrás, foi preso uma pessoa pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, porque levou um adolescente a fazer um desafio que causou a morte dela. Causou a morte. E foi algo assim absurdo, notoriamente conhecido pelas redes sociais. As pessoas viram o quanto que é fácil hoje na internet as pessoas serem enganadas. A cada minuto, 6 brasileiros enganados na internet. Vou repetir. A cada minuto, 6 brasileiros recebem um golpe na internet. Então, com toda essa carga negativa, de informações negativas, é difícil, às vezes, você chegar num ambiente com tantas dificuldades, acreditar no que a pessoa que está lá na frente falando. Se já no centro acadêmico, vou passar isso porque é fonte, tá certo? Se já no centro acadêmico as pessoas discutem teses e princípios nos seus momentos de lucidez, essas teses que a gente garantia que era verdade há anos e anos e anos e anos. Eu vou dar um exemplo, conversando com um doutor implantista, esses caras que botam dente, ele falou assim, ó, daqui mais 2 anos, a gente não vai mais usar pino de ferro. Falei, vai fazer o quê? Não, eu mandei comprar Dr. Edson na Tijuca, não estou fazendo propaganda não, meu amigo, doutor, mas não é doutor porque fez odontologia, não, é doutor mesmo lá nos Estados Unidos, fez não sei o quê. Ele mandou comprar uma impressora 3D para fazer dente. Qual é o índice de rejeição? 0. Qual é o custo desse negócio? Irmão, quem já teve o dente implantado sabe quanto que custa. É a democratização. O cara manda, faz a prótese em 2 dias, está com os seus dentes tudo pronto, é flexível, aquele negócio é igual borracha, bota no dente e acabou. Não precisa fazer buraco, não usa o seu osso na boca, não faz nada. Aí eu perguntei para ele, e quanto que você vai cobrar por um dente desse ali mais do que o outro? Sabe por quê? Porque ninguém tem essa máquina aqui no Brasil. Eu falei, rapaz, você tinha que cobrar mais barato, para todo mundo fazer. Ele falou, aí eu morro de trabalhar. Olha a visão. Essa é a visão. As pessoas querem ter muito, mas não querem o quê? Trabalhar. Ele já é rico. Essa pessoa com quem eu estou falando, ele já é rico. Mas ele quer ter muito sem ter o quê? Trabalho. Você sai desse contexto, que é um contexto acadêmico. Hoje ele está no CEORP, que é um conselho de odontologia do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre isso que eu estou falando para vocês. Sai desse contexto e vem para o mundo espiritual. Tem gente na igreja que quer ter muito, mas não quer o quê? Trabalhar espiritualmente. O cara quer ser poderoso, o cara quer ter autoridade, o cara quer poder botar a mão no demônio, meter o pé. E ele usa a sigla certa. Ele usa o nome de Jesus, mas às vezes não funciona. Consegue entender? Que às vezes você ora e não funciona. Às vezes você jejua, não funciona. Às vezes você vai no monte e não funciona. Às vezes você cultua, às vezes você está aqui e você fala para você mesmo, o que eu estou fazendo? Nós cremos. Por isso eu repito, se você tão somente crê no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, você será o quê? Salvo. Você precisa crer. A gente precisa tirar da teoria a fé e colocar na prática. E se isso vier de coração, você vai ser salvo. Salvação nesse contexto aqui é o resultado. E olhem só, os irmãos que estão aqui conseguem olhar a cara dos irmãos aí sentados. Os irmãos não conseguem olhar a cara de todo mundo, mas eles conseguem ver. Eu vou fazer uma pergunta, olha a resposta. Quantos irmãos tiveram uma oração respondida no mês de maio? Uma só. Pastor, eu orei e Deus respondeu. Uma, levanta a mão. Uma. Graças a Deus. Vocês estão vendo? Se ninguém orou e respondeu não? Então levanta a mão, varão. Você orou?
uma oração e Deus respondeu. Só uma. Orou, respondeu, orou. Então levanta a mão assim, isso. Uma. 5. Levanta a mão, quem orou 5? 5 orações, Deus respondeu as 5. Levanta a mão. Ó, 2, já diminuiu. 3, 4, beleza. 15. Pô, pastor, tá pegando pesado, pastor. 15 quer dizer que é uma a cada um dia, pulando alternadamente, a cada 2 dias. Obrigado, pastor. 15 orações respondidas, quer dizer, eu oro hoje, Deus responde amanhã. Eu oro amanhã, Deus responde no outro dia. 15 orações. Já tem menos. 30. Orou, respondeu. Orou, respondeu. Orou, respondeu. Orou, respondeu. Levanta a mão. Ninguém. Num auditório aproximadamente com 50 pessoas, ninguém. Não se assuste não, irmãos. Está vendo como eles ficam com a cara assustada? Igual a sua? Você está com a cara assustada. Não estava? Estava com a... Gente, eu estou na igreja há 30 anos, eu fiquei pensando nisso. Pô, irmão, tem mês que eu oro o mês todo e Deus não responde. E eu sou pastor. Eu sou cheio do Espírito, eu leio a Bíblia todo dia. De vez em quando até falo um negócio lá estranho, mas o que está acontecendo? Aí eu já sei o que está acontecendo. Falta de autoridade. É isso que está acontecendo. Esse texto, o profeta Isaías identificou que o povo de Israel perdeu a autoridade. O povo de Israel estava tão confortável onde ele estava, que eles estavam mais confortáveis, escravos do que livres. Aí Deus incomodou o profeta e disse assim: fala para eles que eu vou tirar isso deles. Fala para o povo que eu ainda vou tirar aquilo que estão deixando eles confortáveis. Imagina, a vida já não é fácil. Imagina Deus tirar o que é fácil para a gente. Imagine você orar e ficar 22 dias esperando a resposta. Quem foi que orou e ficou 22 dias esperando uma resposta? Quem foi? Podem falar? Sabe? Quem foi? E o cara ficou... E era bom, cara. Daniel era bom. Cara poderoso. Mas ele orou e ficou 22 dias esperando Jesus responder. Por quê? Princípio de autoridade. Porque você ora pelo teu filho e o teu filho não responde? Princípio de autoridade. Por que você ora pelo seu esposo e não responde? Princípio de autoridade. Por que você ora pela sua esposa e não responde? Princípio de autoridade. Por que você ora pelo seu trabalho e não tem resposta no seu trabalho? Princípio de autoridade. Aí a gente se acomoda, porque Deus orou, porque eu orei e Deus respondeu uma oração no mês inteiro. Estou feliz, estou igual a turma da Xuxa, feliz da vida, porque eu orei em 30 dias uma vez e Deus respondeu. Pastor, quanta gente ora e Deus não responde? Eu não tenho nada a ver com tanta gente. Esse povo que estava lá recebeu uma orientação, e eu queria de maneira bem rápida ler o texto do verso 19 até o finalzinho e dar 3 orientações aos irmãos. Aí os irmãos veem, segundo o próprio Espírito, se vale a pena ou não fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu faça, para resgatar a autoridade de Deus dentro da minha casa. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar de você a sua alta posição e vou rebaixá-la. Tadinho. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. O cara era servo. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhes darei o cinto que você usava. E passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Agora o versículo que propuseram como tema para o mês, e eu quero que a igreja leia comigo. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará
como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Tem quem diga, lendo um pouquinho mais a Bíblia, estudando nos manuais bíblicos, que essa pessoa que agora recebe autoridade, ele é um tipo de Jesus no Velho Testamento. O que é isso? Na teologia, quando você compara a autoridade de alguém com Jesus, olha que autoridade que essa pessoa passou a ter. Era semelhante à de Jesus. Era ou não era alguém importante? Era. Só que era uma pessoa igual a mim, igual a você, e eu e você também podemos sair com a mesma autoridade essa noite daqui. Você precisa crer nisso. Você precisa que Deus tire aquela autoridade velha, às vezes comprometida com a idolatria, às vezes comprometida com a mesmice, comprometida com a mentira, comprometido com uma porção de coisas que não são de Deus, e dê a você a verdadeira autoridade espiritual. E aí o texto eu vou repetir: darei a você a chave do cargo em que ele ocupava, o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fecha, e o que ele fechar, ninguém abrirá. E eu firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e agora toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Louvado seja o Senhor. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. Eu li esse texto e falei, mas eles já são assim. Às vezes a gente carrega tanta gente com a gente. Às vezes a gente, por um princípio de obrigação ética, a gente ajuda gente que não era nem para ajudar. A gente faz por pessoas que não tem nenhum tipo de relação com a gente. E tem gente que te cobra isso. Quando você não faz, a pessoa diz assim, é assim que você é crente, rapaz? Dá de comer, o cara está com fome. Certamente você já foi cobrado por isso. Certamente alguém um dia já te perguntou assim, se é crente igual a você, eu não quero. Irmão, eu confesso aos irmãos que eu já fiz essa colocação uma certa vez. Mas eu cheguei à conclusão, primeiro, que ninguém é igual. E segundo, se a pessoa está bem do jeito que ela está com a sua relação com Deus, está bom. Se ela se sente bem do jeito que ela está, tudo bem. Nós não podemos exigir dos outros que eles façam aquilo que Deus está exigindo de mim para eu fazer. Eu não posso exigir dos que estão aqui em cima a mesma autoridade que Deus me exige eu ter de mim mesmo. Não posso exigir dos irmãos que estão assentados no auditório a mesma autoridade de algumas outras pessoas que eu vejo daqui. Porque no exército tem soldado e tem o quê? General. E quem é soldado na guerra não é mais ou menos importante do que o general. Só que ele sabe que na guerra tem que ter um general. Tem que ter alguém que tenha a voz de comando para liderar, para tomar conta. Muitas vezes as guerras modernas, a gente sabe que acontece se uma visita de um governante a um país que está em guerra, muitas vezes é na tentativa de fazer paz. Mas as últimas 4 vezes que eu vi alguém fazendo isso, tinha tanta coisa por trás. Tem tantos interesses por trás. Então, irmão, se você está vivendo alguma guerra por conta de terceiros,
Pare com essa guerra, você não vai chegar a lugar nenhum. Guerreie por aquilo que faz você crescer. Lute por aquilo que vai fazer você grande. Brigue por aquilo que vai te levar a algum lugar. O que não vai te levar a lugar nenhum, irmão, gaste energia com aquilo que vai te trazer alguma recompensa. Para de gastar a sua energia com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Entendendo isso, o último verso diz assim: e assim como a estaca quebrada, a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá a sua posição, e todos os seus parentes ficarão sem recurso. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos recursos que nós temos hoje para entender que nós podemos estar sendo substituídos, assim como Sebna foi substituído por Eliaquim, e nós não estamos aceitando isso. Muitos estão perdendo tempo, que é a coisa mais preciosa. Alguns estão perdendo a saúde. Estão vivendo uma saúde emocional muito ruim. Consequentemente, uma saúde física, resultado dessa saúde emocional ruim, muito ruim. Quando o Senhor indica que se a nossa vida for dependente do Senhor, todas essas coisas vão para o lugar. Elas vão voltar a ter a sua normalidade. Substitua, Senhor Deus, na minha vida aquilo que precisa ser substituído para eu ter a autoridade do Senhor. Isso se torne, Senhor Deus, uma busca entre eu e o Senhor. Que haja, Senhor Deus, neste lugar, pessoas com o mesmo desejo, cada um na sua importância, cada um com a importância que tem para o crescimento do teu corpo, neste lugar. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se nós entendemos que existe necessidade, um exercício dessa autoridade, as pessoas precisam saber de onde ela vem. De onde essa autoridade vem? Volta, por favor, ao texto, Isaías 22, no versículo 22. Darei a ele as chaves do cargo e ele ocupará como o homem mais poderoso do país. Se você reparar, o profeta está fazendo uma menção de que Deus está falando. Que está escrito ali, é o último versículo. Bota o último versículo, por favor. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, a primeira recomendação, se você tem interesse de ter a autoridade de Deus na sua vida, você precisa falar para as pessoas que é Deus, que é o Senhor e Salvador da tua vida. Quero te dar um exercício muito simples. Bota na parede, escrito assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não precisa nem falar onde está escrito. Tem gente que sabe, compra plaquinha no camelô, faz na internet, bota no banheiro. Eu me lembro de uma certa ocasião, o Batom fez uma propaganda que ele dizia assim: compre batom. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver essa propaganda. Compre batom, compre batom. Você chegava para comprar algum chocolate, você lembrava daquela jogador de marketing, né? Compre batom. Mas quantos não lembram da Calói?
que falou o quê? Compre uma Caloi. E ela repetia isso muitas vezes. Então você chegava para comprar uma bicicleta, não sei nem se existe mais essa marca. Caloi, Monarch, não sei. Quando você quer alguma coisa, você precisa repetir várias vezes que você quer aquilo. Você quer a autoridade de Deus na sua vida, na tua casa? Você fale para as pessoas que estão lá. Que foi o Senhor quem falou. Não tenha vergonha disso. Pastor, mas eu já estou falando tanto tempo, quanto tempo mais eu preciso falar? Você precisa falar. Porque esta é a primeira coisa que eles fazem a gente se calar. E quando nós não falamos, nós esquecemos, e quando nós esquecemos, nós perdemos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Conta para as pessoas que estão lá. Irmão, conta para eles aonde você vai domingo de manhã, onde você vai na quarta-feira à noite. Não é nada secreto, não. Não é nada secreto. Tem um filme de judeus que foram salvos por um polonês, um cara rico, uma lista, e ele botou a lista de uma porção de gente que ele ia comprando para não ir para o campo de concentração e levava para sua fábrica. Ali ninguém podia falar nada. E até hoje ele é lembrado por isso. E ele foi respeitado por isso. Quem sabe o seu filho tenha esquecido que você é do Senhor, porque você desistiu de falar para ele que você é do Senhor. Quem sabe o seu esposo esqueceu que você é do Senhor. Essa semana eu vi um meme, eu acho que é um meme, que o Kiko é a pessoa mais perigosa da igreja. Não é o Kiko, é o Quem? O marido da Barbie. Perguntaram para a pessoa assim: para você, quem é a pessoa mais perigosa da igreja? Ele falou: quem? E a outra pessoa perguntou a ele: mas por quê? Porque está escrito, se Deus é por nós, está lá. Ele ainda falou que está na Bíblia. Obrigado, irmão. Mas fala, mano. Fala, irmão. Para quem está lá na tua casa, que domingo à noite você vem para a igreja. Está acabando já 8 horas. Você volta e fala de onde você veio. Assuma isso. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto, ele diz: assim ele é a quem poderá, assim ele é a quem perderá a sua posição. Por causa do peso. Mas essa noite eu quero que o Senhor Deus te ajude a tirar todo o peso, substituir esse peso que às vezes nós carregamos de terceiros, que não é responsabilidade nossa. Se torne uma pessoa responsável por aquilo que Deus colocar nas suas mãos para você fazer, e faça conforme todas as suas forças. Delimite. Fale para as pessoas qual é o limite. Cumpra com aquilo que você prometeu. Seja fiel naquilo que você está falando que vai fazer. Represente de maneira positiva na tomada de decisões. Não deixe ninguém tomar decisão na tua vida por você. Em nenhum sentido. Você vai estar resgatando a autoridade de Deus na tua casa. Por último, amado, verso 22, por favor, retornemos ao versículo 22. Logo abaixo do rei, você vai ter autoridade, mas tem alguém que tem mais autoridade sobre a tua vida do que você. Quem é? Quem é? Jesus. Reconheça isso.
seja capaz de entender que esta autoridade também tem limite. O limite dessa autoridade chama-se quem? Jesus. Muitas vezes nós descrevemos determinadas responsabilidades do mundo espiritual, passamos isso para as pessoas. Nada substitui a tua responsabilidade no mundo espiritual. Nem pelas coisas certas, nem pelas coisas erradas. Ninguém vai ganhar o prêmio daquilo que você faz certo para o Senhor. É você que vai ganhar. Como também ninguém vai pagar pelo seu pecado. É você que vai pagar. Então não transfira isso. Às vezes nós conseguimos, de uma maneira muito sutil, responsabilizar as pessoas por aquilo que nós deixamos de fazer. Nós paramos de fazer. Comece a refletir. O que você parou de fazer? Queria que você não interpretasse mal, mas pudesse ser muito sincero com você. Se você tivesse a oportunidade de se ver por dentro, todos sabem que eu fiz há pouco uma cirurgia. Quem vai fazer hoje 12 dias. Hoje fazem 13 dias. Eu não me vi por dentro. Quando eles me abriram, eles me viram por dentro. Depois eles fecharam a barriga. Mas eu queria que você tivesse a capacidade de se ver por dentro. Olha a complexidade do ser. Você só vê por fora. Peça ao Senhor para ver por dentro. O que não está deixando você dormir, o que não está deixando você ser feliz mais um dia. O que não está fazendo você prosperar. Tem tanta gente que poderia ser melhor financeiramente do que é. E está abençoando muito mais vida do que abençoou. Mas não, só está olhando por fora. Permita que o Senhor Deus mexa com você por dentro. Isso é operar. Deixe Deus operar você. Aí Ele vai ver você por dentro. Quando você acordar, foi assim comigo. Eu tomei 11 picadinhas nas costas para fazer a anestesia local. Não pegou. Aí ela falou, agora eu vou te dar um cheirinho. Eu só lembrei que ela falou que ia me dar o quê? Fui embora. Acordei no quarto. Já acordei no quarto com vontade de ir no banheiro, com uma porção de dor na barriga. E eu sabia que eu fui o quê? Operado. Se eu fui operado, as dores é por conta da operação. Não pense que Deus quer operar na tua vida e você não vai sentir nada. Tem que sentir. Para Deus tirar aquele tempo de administração ruim, aquele tempo de miséria, aquele tempo de coisa ruim dentro da tua casa e permitir que as coisas que tem das promessas de Deus cheguem na tua vida e você tenha um tempo de alegria. Não fique esperando alguém dizer para você assim, olha, não deixa Deus operar não, porque dói. Dói, claro que dói. Mas eu estou louco para correr a próxima corrida dos fuzileiros naval. Eu penso, tu está rindo, Barão. Vai ver. Ano que vem, Barão, nós vamos fazer. Eu estou ligado. Vamos correr junto. Vai ser a tropa do Carlão. Técnico, não sei se vocês sabem, ele tem capacidade para isso, de cuidar da gente, fazer a gente correr direito. Pastor Luiz Carlos fez isso a vida inteira na Marinha. Mas como disse, Davi esperto, saiu o quê? Na frente, já está com uma corrida a mais. Ó. Vou botar no meu caderno. Deixa Deus operar, meu irmão. Dói, pode ter certeza que vai doer. Vai ter coisa que você vai dizer, não, Senhor, não mexe nisso não. Tem tanto tempo aqui. Tem, mas não é bom. Tem, mas tem que sair.
Tem, mas está te matando. Tem, mas está sugando as suas energias. Sabe o que é mioma? Sabe? Alguém já teve alguém na sua casa com mioma? Como é ruim, hemorragia. A pessoa fica anêmica, não pode ter filho, ou seja, a parte de fecundação, há uma dificuldade de procriar. Agora ela vai e opera. Irmão, para operar, dói. Mas depois que opera, tudo volta ao normal e a vida volta o quê? Ao normal. Deixa Deus operar, meu irmão, na sua casa. Deus já prometeu te dar autoridade. Agora você tem que abrir o espaço para Deus operar no seu marido, bêbado. Chega mijado, cheiro de álcool, cheiro de uma porção de coisa que não presta. Deixa Deus operar lá. Ou na sua esposa, ou no seu filho, no seu neto, que você já diz, não, pastor, agora dali ou é para o banco 6 ou 7, dependendo, se for um 5-5, 5-7, vai para Benfica, depois vai para o 6 ou vai para o 7. Deixa Deus operar, mas você tem que falar que você está orando para Deus o quê? Operar. Como que ele vai saber? Ele está morto espiritualmente, ele está surdo espiritualmente, ele está cego espiritualmente, e você não permite Deus usar a sua boca para o outro ouvir que Deus pode operar. Vai doer, irmão, vai doer. Porque tudo que faz o homem perder alguma coisa, dói. Mas se for Deus fazendo, é para a glória de Deus, vai trazer o quê? Alegria e bênção para a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? O que você precisa que Deus faça? Uma tristeza que não passa? Ah, Senhor, como eu luto com essa tristeza que já vem carregando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Uma ansiedade que está lá e você não sabe a razão, a causa, aí te passa uma porção de remédio, aí você toma um remédio para tomar outro remédio para não dar dor na barriga, aí você toma outro remédio para não dar ruim no estômago, porque o remédio que você tomou para arrumar o remédio te ataca o estômago. Aí ontem eu briguei com a minha mãe, sério. Minha mãe apareceu lá no meu lado, falando uma porção de coisa que a gente nunca tinha conversado. Eu falei, mãe, calma, calma. Para lá. Tudo começa aqui, ó. O médico falou que não pode, você vai passar a falar o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O médico fala que não tem jeito, você vai falar o quê? O Senhor, que é o médico dos médicos, vai me curar. O Senhor te deu um dia de vida, irmão. Um dia de vida para o Senhor pode durar quantos anos? 1000 anos. Como que eu vou aceitar o que os homens dizem? Não vou. Não vou. E conversamos, e ela depois ficou alegre, ficou super feliz, veio de manhã no culto. Agora quando ela chegou aqui andando devagarinho, eu falei, oh, agora está boa. Agora está boa. O negócio é esse, aceitar o que o homem está falando. Não, ele tem a ciência dele, mas a ciência do meu Deus é muito maior. O poder do meu Deus é muito maior. Aquilo que Deus pode fazer é acima de qualquer coisa que os homens podem fazer. Você precisa deixar Deus operar. Quantos têm alguma coisa para Deus operar? Eu tenho. Eu tenho. Levanta a mão assim. Deixa Deus operar, meu irmão. Deixa Deus operar. Deixa, Senhor, a tua igreja precisa que o Senhor opere. Nós precisamos do Senhor. Precisamos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Por último, amados, ele diz, aí vocês sabem que tem um limite, que tem um rei, quem opera, o que ele abrir, ninguém fechará. Quando você lê, você acha que essa autoridade está na mão de quem? Do Eliaquim.
Não. Essa autoridade está na mão de quem? Jesus. O que está travado na tua vida, meu irmão, Jesus pode destravar. O que está fechado na tua vida, Jesus pode fazer diferente. Só Jesus pode fazer. E eu creio que neste lugar, o Senhor Jesus, que reina para sempre, vai operar de uma maneira extraordinária na vida da igreja. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Entregamos aquilo que ouvimos do Senhor à igreja. Pedimos agora para que o Teu Santo Espírito conforte, coloque no lugar de maneira organizada, para que surta o efeito que o Senhor espera na vida de cada um. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje e para todos sempre. Amém. Continue de cabeça baixa. Pode haver alguém nesta noite aqui que está sentindo Deus operando e que quer se colocar de pé dizendo assim, com esse gesto: o Senhor já começou a boa obra na minha vida e eu sei que Ele vai terminar. Se é com você que o Espírito Santo está fazendo a obra, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero glorificar o Senhor pela tua vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida do irmão. Que Deus abençoe a vida do irmão. Deus abençoe a sua vida, irmã. Alguém mais? Coloque-se de pé. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe. Deus abençoe cada uma das irmãs e dos irmãos que estão de pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus dê uma semana de grande alegria, para que vocês entendam que o Senhor faz e tem feito neste lugar grandes coisas por nós.